Capítulo 5. A igreja. Visto jeans preto, camisa branca e minha blusa favorita, azul marinho. Calço meu tênis e penteio o cabelo, deixando-o solto. Passo um brilho labial e pego uma bolsa. Estou pronta para ir à igreja, para tentar cumprir o último objetivo, mas duvido que eu tenha coragem suficiente. Mesmo assim, desço as escadas e vou para a sala de estar, onde Marcos está me esperando. Ele tirou sua carteira de motorista faz quase 2 meses, então papai o deixa usar o carro da mamãe quando ela não está usando. Na maioria das vezes, meu pai leva minha mãe para o trabalho, como hoje, geralmente para que o Marcos possa usar o carro, desde que tenha uma justificativa plausível, como ir à faculdade ou me levar a algum lugar, como é o caso. Vamos? Diz ele, bocejando. Entramos no carro e ele me leva até a igreja de Larai. Quando decidi ir à igreja, não sabia o endereço e também não perguntei à família de Ellie, porque quero fazer uma surpresa. Por isso, fui até a caixa de Larai para ver se ela guardava algo que me ajudasse a encontrar o lugar. Finalmente, Ellie guardava um pequeno pedaço de papel com o endereço do local. Sabe-se lá o porquê. Entrego o papel para Marcos e ele lê com atenção antes de digitar o endereço no aplicativo do seu celular. Ao chegarmos ao local, vejo que a igreja é grande. Em letras pretas, consigo ler Igreja Adventista do 7º Dia. As paredes externas são brancas e a construção tem várias janelas altas, enfileiradas na lateral. Há uma bela e decorada grade de ferro do lado de fora. Do lado de dentro da igreja, um jardim com flores à direita e à esquerda um pátio com salas. Algumas com as portas abertas e pessoas dentro, outras com as portas fechadas. No papel de Ellie também estava escrito o horário que a programação começava, 8 horas. Confesso que deu muito trabalho convencer Marcos a chegar cedo num sábado, mas consegui falando que foi ele quem me convenceu a tentar cumprir o último objetivo. Ir à igreja é um bom começo. Bem, é o que eu penso. Chegamos um pouco mais cedo para eu conseguir dar o oi a Jade e a sua família antes da programação começar. Desço do carro e despeço-me de meu irmão, enquanto ele segue em direção à casa de um amigo. Ao entrar, uma moça alta e loira com um lindo vestido rosa aproximou-se de mim e, para minha surpresa, cumprimenta-me com um enorme sorriso. Feliz sábado, seja bem-vinda, ela diz, irradiando alegria. Obrigada, falo baixinho, tímida. Como você se chama? Violeta. Outra coisa que aprendi com a Larai é que não preciso ter medo das pessoas. Por isso, hesito um pouco menos em responder quando alguém pergunta meu nome. Muito prazer, Violeta. Meu nome é Samantha, mas todos me chamam de Sam. E ela faz uma pausa como se estivesse ponderando se deveria falar o que estava pensando ou não. Ela opta por falar. Você é amiga da Larai? Uma dor atinge meu peito e sinto vontade de chorar, mas reúno forças para impedir que as lágrimas escapem. Sim. É a única coisa que consigo pensar em responder sem demorar. Antes que Sam tenha tempo de dizer algo, ouço uma voz familiar. Violeta? A voz de Jade parece emanar surpresa e, ao mesmo tempo, incredulidade, em que há rastros de tristeza. Entendo isso. Nem eu mesma consigo observar direito a ideia de que estou na igreja. É inacreditável que eu esteja aqui. Com um pai que sempre me deu uma educação que se baseava em não acreditar em Deus e não me envolver com religião, e uma mãe que concordava com isso. Mas tem muito sentido eu ir à igreja. Tem. Jade, obviamente, esteve chorando muito. Percebo por causa dos olhos inchados e do semblante triste, e eu não a culpo. Se eu, que era apenas amiga de Ellie, tenho vontade de chorar sempre que ouço o nome dela, não consigo imaginar o que Jade, que era mãe, sente toda vez que acorda sabendo que a filha tão amada se foi. Se é que consegue dormir direito. O que me impressiona é que, mesmo assim, Jade consegue reunir forças para abrir um sorriso e caminhar com passos firmes. Gostaria de ter esse tipo de força, mas não tenho. Jade, oi, cumprimento-a, mal notando que Sam se afasta devagar para não nos atrapalhar. Tudo bem com você? Ela suspira e ajeita o vestido com rendas. Estou bem melhor agora que você chegou, ela diz ao olhar para mim novamente. E você? Melhor só com Ellie aqui, eu acho. Resolvi fazer uma visitinha.
Ela me encara como se perguntando se eu ouvi direito o que eu disse. Quando ela percebe que estou falando sério, abre um sorriso e se anima um pouco mais. Deus seja louvado, ela exclama. Lara iria ficar muito feliz. Sorrio. Ia mesmo, penso. Você nem imagina o quanto isso iria significar para ela. Conversamos um pouco até que Jade diz: Vi, aqui temos a escola sabatina. Ela explica animada o que é um momento em que vamos para diferentes salas estudar a Bíblia em um livro que chamamos de Lição de Escola Sabatina. As salas são separadas por faixas etárias e os adultos ficam na parte principal da igreja por sermos em maior número. Logo depois vem o culto. Balanço a cabeça demonstrando que entendi. Parece ser um método legal e dinâmico. Ellie já tinha me falado da escola sabatina antes, então sei mais ou menos como funciona. Você tem 13 anos, certo? Ou já fez 14? Tenho 13. 13, ela repete. Ah, você vai ficar na sala dos adolescentes, ok? Eu levo você até lá. Tudo bem. Jade me guia atravessando o pátio da igreja até alcançar uma das portas abertas. São 6 no total e cada um tem algo escrito em uma plaquinha decorada. Leio cada uma delas: hall do berço, jardim, primário, juvenis, adolescentes e jovens. Devem ser as salas divididas por faixa etária. Jade abre a porta da sala com a placa adolescentes e entra, levando-me consigo. Ed, ela chama, trouxe um presente para você. O homem a quem a Jade se refere levanta os olhos do fino livro que estava lendo e os pousa sobre ela. Ele está sentado em uma carteira de braços meia-lua, com um livro sobre ela. Ao lado dele, uma grossa Bíblia de capa preta. Ele é alto, loiro e, apesar da aparência relativamente séria, tem um jeito descontraído e até divertido no olhar, o que me tranquiliza um pouco. Achei engraçado o jeito dele de sorrir quase que imperceptivelmente, mesmo parecendo sério. As paredes da sala são de um tom de amarelo bem claro, e há estantes com diversos livros e algumas bíblias. No centro, várias carteiras de braço meia-lua, formando um semicírculo. 10 pessoas estão sentadas conversando baixinho. Sinto um incômodo e penso comigo mesma: o que você está fazendo? Este não é o seu lugar. Volte para casa, volte para suas atividades normal. Esse lugar é para pessoas como Elarai, não como você. Mas em seguida meus pensamentos mudam. Tente. Siga o conselho do seu irmão. Ele sabe o que diz. Você pode encontrar seu lugar com essas pessoas. Tente cumprir o último objetivo. Acaba escolhendo ficar, tendo em mente os e se positivos de que o Marcos me falou. Acalmo-me e minhas preocupações vão embora pouco a pouco. Jade me olha, sorri e sai da sala. Bem-vinda, diz o homem com a voz vibrante e animada. Meu nome é Edgar, mas você pode me chamar de Ed se quiser. Qual é o seu nome? Violeta, respondo, notando que todos os que estão na sala param de conversar e olham para mim. Muito prazer, Edgar. Ele sorri alegremente, conduzindo-me para uma carteira. O prazer é todo meu, Violeta. Agora vamos às apresentações da classe. Ele olha para os outros, que devem ter mais ou menos a minha idade. Quem quer começar? Uma garota vestida de amarelo levanta a mão. Ela tem pele clara, algumas sardas na bochecha, levemente corada, olhos verdes como esmeralda e longos e ondulados cabelos vermelhos como fogo. Vermelhos como fogo. Já usei essa descrição antes, mas é que é ela? Meu nome é Gabriela, ou melhor, Ana Gabriela, mas todos me chamam de Ana, Gabi ou AG. Muito prazer. Ela tem um jeito extrovertido de falar e agir, parece ser legal. Sou um Max, diz um garoto alto, de olhos castanhos, pele morena e cabelos encaracolados e loiro. Parece que ele é um dos garotos da fotografia que havia na caixa de Ellie. Todos se apresentam. Uma garota de cabelos negros se chama Kátia. Vanessa é morena, o garoto de pele claras e cabelos negros é o Pedro. Eduardo tem a pele e cabelos escuros. Lucas tem cabelos castanhos e ondulados. São gêmeos, Lucas e Lauren. Por último, um garoto de bagunçados cabelos castanhos, levemente familiares. Se é que eu posso usar esse termo para me referir a uma foto que vi pouco tempo atrás, que fica o tempo todo na minha cabeça falando baixinho. Eu me chamo Theo. Ao ver seu rosto inteiro, fico surpresa. Theo tem um olho de cada cor
Isso se chama heterocromia. Como li uma vez em algum lugar, a íris esquerda é verde, a direita é mel. A combinação de cores misturada com seu jeito tímido e alegre ao mesmo tempo fica bem nele, eu acho. Sorrio para todos e digo: muito prazer, eu me chamo Violeta. Sento-me em uma das carteiras, ficando entre a Ana Gabriela e o Lucas. Rapidamente noto que Ana Gabi, Max e Theo são amigos, pois conversam entre si em voz baixa, mas param quando o Ed começa a falar. Todos olham discretamente para mim, de vez em quando. Será que eles sabem, assim como a Samantha, que eu era amiga de Larai? Será que ela contou a eles? Provavelmente sim. Ed é o professor da classe dos adolescentes. Ele faz uma oração pedindo a Deus que esteja presente durante a escola sabatina e que capacite nossa mente para entender o que ele quer nos dizer. Muito bem, diz. Que tal conversarmos sobre como foi nossa semana? Algum voluntário para começar? Todo desbravador é voluntário, ouço a Ana Gabi murmurar enquanto levanta a mão, seguida por Theo, Max e todos os outros, exceto a Laura e o Pedro. Entendo que Ana Gabriela quis dizer com a frase que falou. Ela estava se referindo ao Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores é um grupo de adolescentes de 10 a 15 anos, tirando os instrutores e diretores que são mais velhos, que se reúne uma vez por semana para realizar várias atividades. Eles podem ser adventistas ou não e fazem muitos trabalhos que têm a ver com o físico, mente e coisas espirituais. Podem ser confundidos com os escoteiros porque também acampam, aprendem nós e amarras, técnicas de sobrevivência na mata e esse tipo de coisa, mas são bem diferentes deles. Elarai fazia parte do Clube de Desbravadores e sempre comentava sobre as atividades que faziam. Lembro-me de que ela sempre me convidava, mas eu recusava da mesma maneira, mais educada que conseguia. Apesar de amar a natureza, não sei se me encaixo com os desbravadores. Sempre que um instrutor pede um voluntário, os desbravadores falam a frase: todo desbravador é voluntário. Mas não é necessário dizer isso fora da reunião. Talvez Ana Gabriela tenha adquirido o hábito de fazer isso. Tudo bem, Ana. Como foi sua semana? Diz Edgar. Cada um conta um pouco sobre como foi sua semana, o que fizeram de bom, ruim ou algo que acham interessante. É como uma conversa entre amigos, em que todo mundo ri junto, comemora as coisas boas que aconteceram, reflete sobre o que deu errado e brincam um com os outros. Todo mundo na sala tem uma história para contar. Ana completou a especialidade de código Morse do Clube dos Bravadores. Kátia aprendeu a fazer bolo de fubá. Vanessa conseguiu entender a matéria de geografia. Eduardo ficou de castigo por ter perdido média na prova de português. Max assistiu a um filme legal. E por aí vai. É como se todos se conhecessem desde sempre, porque cada um compartilha pedacinho de si com o grupo. Engraçado, acabei de chegar e já me sinto parte da turma de alguma forma. Porém, quando Edgar me pergunta como foi minha semana, eu congelo. Tento não relembrar nada do que aconteceu nos últimos dias, para não chorar e estragar o clima. Prefiro não falar, digo, juntando as mãos e apertando-as para controlar as emoções. Seu sorriso desaparece, uma expressão de culpa surge em seu rosto. Por favor, me desculpe, Violeta. Eu balanço a cabeça, sem problemas. Tenho forçado um sorriso, mas não adianta. Edgar pigarreia antes de continuar. Ana, você pode recapitular a lição, por favor? Ela se levanta e começa a contar a história de quando Davi, um rapaz israelita, derrotou Golias, um gigante filisteu. Não conhecia direito essa história e fiquei impressionada com o jeito que Ana Gabriela narra a situação. Ela fala com tanta certeza na voz, com entusiasmo e alegria. Fala de maneira que consigo imaginar a cena, como se eu estivesse lá, naquele exato momento em que tudo aconteceu. Quando ela acaba, Edgar tira uma rápida conclusão da história e diz: muito bem, pessoal, agora vamos para a lição que vocês vão começar a estudar hoje. Alguém conhece a história de que o Senhor concedeu um pedido ao rei Salomão? Hesito antes de levantar a mão. Elarai já me contou essa história uma vez, e particularmente gosto dela. Os olhos de Edgar passam sobre os vários adolescentes com as mãos levantadas e pousam em mim. Sinto um calafrio percorrer minha espinha. Violeta, ele chama. Poderia contar para nós? Sinto os olhares de todos direcionados para mim. Engulo em seco e levanto-me devagar. Por que eu fui levantar a mão? Salomão era filho de Davi.
Começo timidamente. Sinto minhas mãos suarem. Ele era um jovem quando se tornou rei e era inexperiente no quesito liderar uma nação. Ouço algumas risadas fracas ecoarem pela sala, incluindo a de Edgar. Sorrio um pouco e continuo. Ele era correto aos olhos de Deus e o agradava muito. Certo dia o Senhor disse que ele poderia pedir qualquer coisa, que Deus daria a ele. Salomão sabia de sua inexperiência no cargo de rei e queria governar de maneira sábia e de acordo com os caminhos do Senhor. Queria que seu reinado o agradasse, por isso pediu sabedoria em vez de pedir outras coisas. Deus ficou feliz com o pedido do novo rei e lhe deu não só sabedoria, mas também outros presentes, como honra e riquezas. Ele disse que se Salomão não se desviasse dos caminhos dele, teria uma vida longa. Termino a história dizendo: foi assim que Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo, e foi muito rico e digno de honra também. Sento-me novamente, quase não acreditando no que consegui me lembrar da história toda, pois já faz uns 2 anos que ouvi a história pela primeira vez. Obrigada, Violeta, diz Ed. Theo, poderia explicar para nós o que aconteceu da história que nossa amiga nos contou? O garoto se levanta calmamente, mas permanece com a cabeça um pouco para baixo. Salomão queria fazer o bem para o povo, principalmente agradar a Deus, mas temia errar ao tomar decisões que o envolviam. Ele sorri no quesito de liderar a nação. Ed olha para mim e sorri, enquanto os outros novamente riem baixinho. Mas, para não atrapalhar a fala do Theo, eles continuam ouvindo. Foi por isso que ele pediu sabedoria, ele continua. Em vez de coisa como honra, riqueza ou outros, Deus conhecia sua intenção e se agradou com o pedido simples, mas sincero e de coração que Salomão fez. E deu-lhe sabedoria. Ele faz uma pausa antes de voltar a falar. Com isso, concluí que podemos pedir sabedoria a Deus e Ele dará. Não precisamos esperar Ele dizer que podemos pedir o que quisermos, pois há partes na Bíblia que dizem que se pedirmos sabedoria, o Senhor nos dará. Podemos pedir qualquer coisa a Ele, e também entendi que se andarmos nos caminhos de Deus, seremos abençoados de várias formas. Talvez não como Salomão foi, mas de maneira diferente, de acordo com cada um de nós. Theo fala de um jeito calmo e tímido, o que acaba sendo um fofo. Mas com a cabeça sempre abaixada, mesmo que só um pouco, meu palpite é que ele tem vergonha de algo. Mas do quê? Será que ele tem vergonha de ter os olhos de cores diferentes? Parece que não. Mas é como se ele sentisse que deixa as pessoas desconfortáveis com as cores diferentes de seus olhos. Mas por quê? Acho legal ele ser assim. E pelo que parece, os outros também. Acho que ele pensa que deixa as pessoas incomodadas com sua diferença, mas isso não acontece. Todos na sala o tratam normalmente. Edgar faz comentários sobre a história e até pergunta o que pediríamos se estivéssemos no lugar de Salomão. Quando chega a minha vez, penso um pouco antes de responder. Acho que eu pediria para... Hesito por um instante, trazer uma pessoa de volta à minha vida. Um estranho silêncio paira sobre a sala dos adolescentes. Sei que eles conheceram Elarai, mas não sei se tenho coragem de falar o nome dela em voz alta, pois isso ainda continua tornando tudo muito mais real e doloroso. Sinto as lágrimas começando a escorrerem dos meus olhos, mas não vou deixá-las saírem. Violeta, diz Edgar, e olho para ele. Não sei o que vou dizer. Vai soar curioso demais, insensível e indelicado por causa das circunstâncias atuais. Mas será que essa pessoa a quem você se referiu é Elarai Clarke? Edgar diz que eu estava com medo de dizer. Antes que eu possa fazer algo como concordar com a cabeça, ouço a voz de Pedro. É, Ed. Isso soa um pouco curioso e acho que um pouco insensível também. E também indelicado. Segurando as lágrimas e não ligando para o que Pedro disse, decidi responder a pergunta feita por Edgar. Não me importo se ela foi inconveniente ou não, quero respondê-la. Sim, eu me referi a ela mesma. Mas como vocês sabem que eu a conhecia? Bem, ela sempre falava de você, ele diz. Contava como você é perceptiva e sempre elogiava dizendo que você era a pessoa que Deus tinha separado para ser amiga tão sonhada por ela.
Ed sempre falava para ela convidar você para vir aqui, diz Max olhando para o professor, que abre um fino sorriso torto. Um dia ela vem, pois não vou desistir, era o que ela sempre dizia toda vez, falando a Gabriela. Ellie nunca desistiu de você, completa Theo. Ela era muito teimosa às vezes, acho que você já sabe disso, diz Lauren. Olho ao redor e vejo todos emocionados. Eles realmente gostavam de Ellie. Acho que só me dei conta do quanto ela gostaria que eu viesse aprender sobre Jesus quando já era tarde demais, digo. Nunca é tarde demais para conhecer Jesus, Violeta, diz Vanessa sorrindo, apesar da tristeza pela morte de Ellie estar evidente em seu olhar. Pelo menos nisso, a Vani tem razão, Violeta. Lucas sorri para a garota e sua voz é um tom brincalhão, quebrando um pouco o clima tenso e triste da sala. Pode confiar nela. A classe toda ri, descontraída, inclusive Vanessa. Quando paramos, Edgar diz: vamos orar? Faltam 5 minutos para o fim da escola sabatina. Todos nos levantamos e o professor ora agradecendo pela escola sabatina, pelo sábado e pedindo que Deus cuide de nós, de nossas famílias, amigos e dos que não estavam presentes na igreja nesse sagrado dia, e pede também que Deus console todos os que estão sofrendo com a perda de Elarai. Então caminhamos para a igreja e entramos ao som de um hino que infelizmente não sei o nome. Do lado de dentro, a igreja é ainda mais bonita. Tem 4 fileiras longas de compridos bancos de madeira escuro. Na frente há um belo púlpito de vidro com o símbolo da Igreja Adventista do Sétimo Dia estampado, e atrás dele 5 cadeiras, também de madeiras estofadas de um tom perolado, uma ao lado da outra. Encontro Jade e André sentados no terceiro banco da fileira do canto esquerdo. Sento-me ao lado dela e quando Esther chega com a expressão triste, anima-se um pouco ao me ver e fica o tempo todo em meu colo, abraçando-me com um fino sorriso. André também se alegra quando me junto a eles. Antes de o sermão começar, ouvimos alguns recados, contados por uma pessoa, e algumas músicas. Uma delas eu conheço por causa de Ellie, que costumava cantá-la. Também vemos um vídeo de um testemunho de uma moça do Uruguai, uma pequena cidade. Eles passavam também pequenos cestos, que eles chamavam de salvas, pelos corredores, entre as fileiras do banco. Algumas pessoas colocavam dinheiro neles, outras um pequeno envelope. As crianças colocam moedas ou notas com valor menor que os adultos. Tudo isso ao som de uma bonita música que fala de gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Jade me explica que o dinheiro colocado nas salvas nos envelopes é chamado de dízimo, uma espécie de compromisso que as pessoas fazem com Deus para devolver a Ele uma porcentagem do que ganham. Já as moedas e as notas que são depositadas soltas são as ofertas, que são quantias em agradecimento ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá. Depois, uma porta lateral se abre e entra no púlpito pessoas ao som de uma música calma. 5 pessoas entram e se sentam nas cadeiras da frente. O pastor George, em seu sermão, fala sobre a história de José do Egito. É uma história que eu não conhecia, mas acabo gostando dela. Acho interessante o fato que ele usa fatos reais para comprovar a veracidade da história, o que prende totalmente minha atenção. Nunca tinha procurado saber se as histórias narradas na Bíblia eram reais ou não. Após o culto, percebo que gostei muito do que vivenciei hoje. As pessoas são acolhedoras e transmitem uma alegria e uma paz que eu nunca tinha visto antes. Correção: que eu tinha visto apenas na família de Elarai, os únicos adventistas que conheci antes de visitar a igreja. E então, Vi, o que achou? Pergunta André. Penso um pouco em quais palavras usar para expressar o que sinto. Por fim, respondo sorrindo. É como se eu estivesse em casa. Nunca pensei que me sentiria tão confortável entre pessoas que não conheço. Esther bate palmas e me abraça fortemente com carinho. Quero você aqui semana que vem, ela diz com um lindo sorriso. Ao chegar em casa, vou direto para o Jardim dos Fundos e encontro minha mãe abaixada, colhendo hortelã no canteiro. Abaixo-me ao lado e observo suas ágeis e delicadas mãos cobertas por luvas descartáveis. Como foi? Ela pergunta, pois ontem contei a ela que iria à igreja. Solto um suspiro. Não entendo por que adiei este dia por 3 anos. Minha mãe abre um sorriso. Fico feliz que tenha gostado, querida.